um número recorde de famílias brasileiras endividadas. Um alto índice de lares inadimplentes também. Um quadro de um país que tem visto melhorias na sua economia, mas melhorias que não chegam a todos os brasileiros da mesma forma. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 6 de setembro de 2022. Dia seguinte à divulgação de uma pesquisa que apontou um número recorde de endividamento nas famílias brasileiras. 79% dos lares do país registraram dívidas em agosto, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O levantamento coleta mensalmente dados de mais de 18 mil famílias espalhadas por todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal. Esse resultado negativo em agosto representa um aumento de 1 ponto percentual em relação a julho e de 6,1 pontos percentuais na comparação com o mesmo período de 2021. Estão nessa estatística as famílias com dívidas a vencer, como cheques predatados, cheque especial, faturas de cartões de crédito, carnês de loja, empréstimos pessoais e prestações de carros ou de casas. Dentro desse número figuram também as famílias que tiveram que recorrer ao crédito consignado. A pesquisa aponta ainda um número alto de inadimplência, chegando a 29,6% do total de famílias no país. É importante a gente frisar a diferença entre o endividamento e a inadimplência. Uma família endividada é aquela que deve um valor que precisa ser pago em algum momento futuro pré-determinado. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz uma compra parcelada no cartão de crédito. Ela se compromete a pagar o restante do valor num determinado momento. Já a inadimplência acontece quando a pessoa não respeita o período determinado para pagar uma dívida. Se alguém não quita a fatura do cartão a tempo, por exemplo, torna-se inadimplente. O mesmo vale para quem deixa de pagar as contas ou boletos no prazo. A pesquisa também mostra que a aceleração do endividamento foi um pouco maior entre as famílias de menor renda, na comparação com as famílias que ganham mais de 10 salários mínimos. De acordo com a Isis Ferreira, que é economista da CNC, a inflação em nível elevado desafia o poder de compra desses consumidores de renda mais baixa, fazendo com que o crédito se torne uma forma importante de sustento do consumo. Esse número alto de endividados não é uma situação de agora. Em abril, um outro levantamento da CNC tinha apontado um nível recorde de famílias com dívidas até então, com 77,7% dos lares brasileiros endividados. A inadimplência também tinha chegado ao patamar mais alto desde o começo da série histórica, iniciada em 2010. Ambas as marcas foram superadas. Você tem o endividamento saudável, tem duas características. Uma é que é algo planejado, que você faz o seguinte, você calcula, é um desejo de uma compra ou necessidade, mas você faz planejadamente. E segundo, você vai buscar os melhores fontes de crédito. O que são as duas características fundamentais. O que nós vamos vendo nesse perfil de endividamento? Primeiro, ele não estava planejado. É o endividamento para você fechar a conta do mês, é aquele o emergencial. 2, quando você faz isso, a qualidade do crédito é muito ruim, porque aí você não tem tempo de procurar, barganhar e etc. Você vai no que tem. Então aí você pega esses créditos, que são os créditos de emergência e que nesse caso está sendo usado para fechar a conta com uma taxa de juros gigantesca. Então você vai na rotativa do crédito, do cartão de crédito, você vai no cheque especial, que são os piores créditos possíveis. Você só usa isso realmente na emergência absoluta. Qualquer outra alternativa, então o endividamento em si não é ruim, desde que ele tenha sido feito de maneira planejada, com uma cotação no mercado interessante. O que a gente está vendo não é isso que está acontecendo. Esse que você ouviu foi o economista e doutor em ciência política Ricardo Senes, numa entrevista ao Jornal da Cultura, da TV Cultura, em janeiro desse ano. Aí ele explica o problema do endividamento da maneira que ele ocorre atualmente nas famílias brasileiras.
Em uma entrevista ao Nexo, em maio deste ano, a Cláudia Yoshinaga, que é coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da FGV e AESP, lembrou que o endividamento está alto no momento de aumento das taxas de juros no país. Entre março de 2021 e agosto de 2022, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, foi de 2% ao ano para 13,75% ao ano, um patamar que ela está agora. Segundo economistas, o mau sinal é que as pessoas estão contraindo dívidas no momento no qual o dinheiro está, entre aspas, mais caro. Esse cenário de endividamento acontece no momento no qual o consumo das famílias aumentou e foi apontado como o principal motor do crescimento da economia brasileira. O PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022, em relação aos primeiros 3 meses do ano. O consumo das famílias se concentrou em serviços. Na análise desse crescimento de consumo, a gente vê que as pessoas estão gastando mais com atividades ligadas à circulação nas ruas, o que dá para se explicar com a retomada da vida social após o período de distanciamento imposto pela pandemia da Covid-19. Esse consumo de serviços inclui idas ao cinema, teatros, restaurantes, bares, além de serviços de turismo e hotelaria. De acordo com especialistas ouvidos pelo Nexo, alguns dos motores do consumo fazem parte do conjunto de incentivos dado pelo governo, como a liberação do saque do FGTS, o pagamento do abono salarial de 2019 e 2020 e a antecipação do 13º salário de beneficiários do INSS. Esse aumento do consumo ocorreu nos serviços, mas não apareceu, por exemplo, em bens mais caros, como eletrodomésticos e móveis. E quando a gente volta a analisar a fatia de endividados, vemos que o crédito tem sido usado para bancar compras do dia a dia e não bens duráveis como fogões, geladeiras e carros. Os brasileiros passaram a usar o cartão de crédito para compras básicas, incluindo a opção pelo parcelamento nas idas ao supermercado ou na hora de pagar a conta de luz. Apesar do IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação no Brasil, ter recuado 0,68% em julho de 2022, os preços de alimentos, roupas e eletrodomésticos continuam em alta. Esse dado de baixa do IPCA foi puxado por alguns bens específicos, como a gasolina e o etanol. Mas mesmo com esse pequeno recuo, o cenário brasileiro continua sendo de inflação alta. O aumento de preços em 12 meses no país continuou na casa dos 10%. Um outro fator positivo na economia brasileira é o recuo do desemprego. No período de 3 meses, encerrado em julho, a taxa de desocupação ficou em 9,1%, a mais baixa desde o fim de 2015. Só que a melhora do quadro do emprego no país acontece com o avanço de vagas informais. E, nesse sentido, economistas apontam que a recuperação do mercado de trabalho tem sido mais quantitativa do que qualitativa. Um outro fator é que, apesar de ter registrado a primeira alta em 2 anos no trimestre encerrado em julho de 2022, a renda média continua em patamares baixos para o padrão histórico. Então, a gente vê que a recuperação do mercado de trabalho ajudou a avançar o consumo no segundo trimestre de 2022. Só que a renda não tem sido suficiente para alavancar as compras de bens duráveis ou reduzir o nível de endividamento da população. Quarta-feira é feriado no Brasil em comemoração à independência do país. O dia 7 de setembro será marcado pelas celebrações do bicentenário e também por atos bolsonaristas marcados em várias cidades do país. O redator André de Sena vem contar pra gente quais são as expectativas para esse dia. André, o que está programado no país para o 7 de setembro e quais são as medidas de segurança para esses eventos? Na quarta-feira, acontece em Brasília o desfile cívico-militar que marca as comemorações do bicentenário da independência. Apesar do ato ter um caráter oficial, o presidente Jair Bolsonaro, que tenta se reeleger, mas está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, e também os seus coordenadores de campanha estão querendo transformar o evento numa demonstração da força política do candidato, que deve discursar num carro de som.
Os convites para que cidadãos participem do ato falam em defesa da liberdade, da pátria e da família, além de uma, entre aspas, segunda independência do Brasil. Os apoiadores do presidente, que incluem grupos como fiéis de igrejas evangélicas, ruralistas e profissionais da segurança pública, têm utilizado as hashtags 7 de setembro eu vou e 7 de setembro vai ser gigante para promover o evento nas redes sociais. Também vão acontecer grandes atos bolsonaristas em pelo menos outras 2 capitais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. As maiores atenções estarão voltadas para a capital fluminense. É para lá que o presidente vai se deslocar no período da tarde, após marcar presença em Brasília de manhã. A Orla de Copacabana será palco de uma comemoração que contará com a participação da Aeronáutica e da Marinha. Todos esses eventos levantam temores de uma ruptura da ordem democrática e despertam preocupações envolvendo a segurança. Em Brasília, por exemplo, o acesso de veículos à esplanada dos ministérios será bloqueado. Haverá policiamento reforçado em frente ao Congresso e aos prédios de instituições como o Ministério da Justiça. No caso do Supremo Tribunal Federal, além desse reforço, haverá uma barreira especial para evitar a aproximação de drones. A localização dos ministros da Corte será mantida em sigilo. Todos eles serão escoltados por agentes da Polícia Judicial. Também haverá fiscalização das caravanas nas rodovias, um esquadrão antibomba e atiradores de precisão de prontidão. Agora a gente conversa com a infografista Caroline Souza. Ela é da equipe de gráficos do Nexo e preparou um material muito legal junto com a Gabriela Salles sobre o quadro Independência ou Morte do Pedro Américo, que virou um símbolo da data, mas que, na verdade, está bem longe da realidade do dia 7 de setembro de 1822. Carol, conta pra gente quais são os mitos retratados na pintura? Olhar para a pintura de Pedro Américo é entender como a independência se deu no imaginário brasileiro, algo muito diferente da realidade. Primeiro, vale a gente situar na cronologia. A obra foi finalizada 66 anos depois que a independência ocorreu, e ela, na verdade, foi encomendada por Dom Pedro II, numa tentativa de promoção da monarquia, que em 1888 já enfrentava seu declínio. Na pintura dá para ver uma cena de pós-batalha, com cavalos marchando enfurecidos pelo rio, uma espécie de encontro entre as tropas portuguesas e o então imperador Dom Pedro I. Bom, não houve batalha pela independência. Os cavalos, na verdade, poderiam ser substituídos por burros e mulas, que são animais mais resistentes e usados no trajeto da viagem entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Outra alegoria presente na obra são as roupas dos guardas. O tipo de vestimenta que foi representada é uma forma de enaltecer o momento. Considerando o tempo de viagem, o mais provável é que a comitiva usasse roupas mais leves e simples. No segundo plano do quadro tem uma casa, que depois foi chamada de Casa do Grito. Essa casa não existia em 1822. Ela, na verdade, só foi erguida em 1840 e também não tinha a aparência que é representada no quadro. Você pode ver mais diferenças no material ilustrado que eu desenvolvi junto com a Gabriela Salles. A gente se baseou no livro O Sequestro da Independência, que foi escrito por Carlos Lima Jr., Lídia Schwartz e Lúcia Klungstamp, e foi lançado em 2022 pela Companhia das Letras. No site do Nexo, nexojornal.com.br, você pode ler a cobertura da nossa equipe sobre o 7 de setembro. Nas eleições de outubro, o Brasil vai às urnas votar para presidente, governador, senador e deputado federal, estadual ou distrital. Todos esses cargos têm responsabilidade sobre o desenvolvimento da pesquisa científica e da inovação no Brasil. A ciência é um dos temas da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. A redatora Isabela Cruz escreveu um texto com um guia para quem quer decidir o voto com isso em mente. Isabela, no que o eleitor que está preocupado com a ciência brasileira deve prestar atenção? No texto a gente detalha a responsabilidade de cada cargo e o que cobrar dos candidatos. Mas para fazer aqui um panorama geral, a gente pode dizer que um eleitor preocupado com o desenvolvimento da ciência deve considerar primeiro as várias instituições que compõem a estrutura pública de produção científica. Só para dar uns exemplos, entre elas estão as universidades públicas, que realizam, é importante saber, a maior parte da produção científica nacional, os institutos federais e estaduais de ciência e tecnologia, as agências de fomento, os institutos nacionais de pesquisa
e até mesmo as agências reguladoras, que podem ter programas de pesquisa e desenvolvimento. Também é importante ter em conta que o tema da ciência envolve aspectos que vão desde o compromisso do candidato ou da candidata em garantir orçamento suficiente para essa área, até pontos como o respeito dessa pessoa à comunidade científica na hora de formular políticas públicas, assim como o seu compromisso com a liberdade acadêmica, isso é, com a liberdade de cientistas, independentemente de que área sejam, para exercerem seu trabalho. Tudo isso, vale dizer, é obrigação constitucional. O texto da Isabela você pode ler no nexojornal.com.br/ponto-futuro. Da alta taxa de endividados no Brasil, passando pelas comemorações de 7 de setembro e terminando com a ciência brasileira nas eleições, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza e Marcelo Rubissec, produção de Letícia Arcoverde, participações de André de Sena, Caroline Souza e Isabela Cruz e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã, quarta-feira, é feriado, então o Durma tá de volta na quinta-feira. Até lá!